Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui novamente com vocês, professor Cesário. Hoje, para dar continuidade à nossa aula de Teorema de Menelaus. Só que agora, resolvendo exercício. Vamos aplicar um pouco alguma daquelas teorias que a gente chegou a mencionar no nosso último vídeo. E agora vamos tentar entender como o Teorema de Menelaus pode ser aplicado. Na verdade, ele tem uma aplicabilidade um pouco maior do que a gente vai estar vendo aqui hoje. Na maioria das vezes, no concurso que você está tentando, ele utiliza num processo de áreas de figuras planas. Só que a gente ainda não viu essa parte. Então, vamos deixar um pouquinho para frente. Vamos, por enquanto, utilizar o Teorema de Menelaus, sendo algumas características de áreas básicas e outras fazendo representações de comprimentos de segmentos, que às vezes isso acaba sendo interessante. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar aí sobre essa aplicação que o Teorema de Menelaus pode gerar para a gente, falando do nosso primeiro probleminha, que foi da AFA, de 1998. Uma questão simples, tá? Básica, ela não é tão complicada assim, mas que você percebe que a estrutura que está sendo gerada nela é diretamente daquele triângulo formado por o ABC, dado que M e NE são pontos que pertencem aos lados desse meu triângulo, de tal forma que M, N e E são colineares. Então, a única estrutura que pode ser criada é a aplicação do Teorema de Menelaus. Vamos então, vamos para o quadro. Vamos fazer o desenhozinho para a gente poder começar a entender do que se trata o problema. Tá lá a figura gerada pelo que ele está falando. E quando tem esse tipo de figura, fica nítido que ele está querendo Menelaus. Então vamos marcar aí os vértices A, B, C. Aqui eu tenho os meus pontos M, N e E. Maravilhoso. Vamos colocar então as informações numéricas que ele nos forneceu. A questão fala o seguinte: na figura abaixo, o perímetro do triângulo equilátero ABC é 72 centímetros. Então ele fala que o perímetro desse triângulo, que é equilátero, vale 72 centímetros. Então vamos colocar isso aqui, que o perímetro, que o 2P de ABC equivalem a 72 centímetros. Depois ele fala que M é ponto médio de AB. Então, se o M é ponto médio de AB, então vamos marcar aqui também, isso sendo igual. Bom, e aí ele coloca que CE valem 16 centímetros. Então, CE, 16 centímetros. E ele pede pra gente a medida do segmento CN, que é esse trechinho aqui, em centímetros. Aí ele fala, na verdade, que a medida do segmento CN em centímetros é 1/7 D. Então, a gente vai ter que encontrar de qualquer forma quem é esse nosso CN. Vamos começar então, vamos começar a trabalhar. Primeira informação que ele nos cedeu é que o perímetro desse nosso triângulo ABC vale 72 centímetros. Só que esse triângulo ABC, o triângulo ABC é equilátero. Tá? Se é equilátero, todos os lados vão ser iguais. Ótimo! Bom, então eu sei que o perímetro desse meu triângulo equivale a 3 vezes o lado desse meu triângulo. Mas o triângulo tem perímetro total sendo 72. Então vamos pensar ali 24, tá? Posso admitir que 24 mais 24 mais 24 vai me dar 72. Ótimo! Então eu já posso definir isso aqui como sendo 24 equivale ao BC. Aqui vai ser tudo 24, então eu vou ter 12 e 12, mas eu já vou afirmar pra gente que inicialmente a gente não vai precisar. Então deixa só assim BM e AM mesmo, tá? E aqui eu não sei, né? Mas sei que o AC todo também, ó, vou colocar o AC, tá valendo 24. Agora vamos para a parte que importa, que é a aplicação do Teorema de Menelaus. Eu dei uma dica para vocês no nosso último vídeo, que é como você pode utilizar a memorização para resolver problemas que utilizem Menelaus, porque Menelaus é uma fórmula um pouco peculiar. Então, se você não utilizar um método de memorização, fica meio complicado. E na hora da prova não tem como tu ficar provando o Teorema de Menelaus. Então, eu afirmei para vocês o seguinte:
Pega esses nossos 3 pontos, que são os pontos pertencentes aos lados do triângulo ABC, tá? Aqui um ponto, aqui um ponto, aqui um ponto. Esses meus 3 pontos são os pontos que eu preciso fazer correr pelos vértices desse meu triângulo ABC. Então, lembra que eu gosto sempre de começar pelo meio. Então vai ficar o seguinte, que o N ele pode ir para o A como ele pode ir para o C. Então vai ficar assim, NA sobre NC, vezes, aí eu jogo esse meu C para cima, que é a minha letrinha, o C. Observa só o C. O C, ele pode ter vindo do N ou ele pode ter vindo do E, de um desses pontos. Só que observa que ele acabou de vir do N no anterior, então ele só pode ter vindo do E. Ou seja, o E, ou ele vai para o C, ou ele vai para o B. Então, é B. Vezes, mesma coisa, joga o B aqui para cima. Vamos analisar o B. O B, ou ele pode ter vindo do M, ou ele pode ter vindo do E. Mas, gente, ele acabou de vir do E na operação anterior, então ele só pode ter vindo do M. Então, o M ou vai para o B, ou vai para o A. Então, MA. Tá lá. E isso tudo tem que me dar 1. Pronto. Teorema de Menelaus aplicado. Agora, vamos começar a identificar os processos corretos, né? Para chegar até a conclusão do que ele pede para a gente. Primeiro de tudo, MB sobre MA. Esse cara é igual a esse, já que M é o ponto médio. Então, isso daqui, ó, dá 1. Esquece ele. Vamos nos concentrar apenas nisso daqui. O NA sobre o NC vezes o EC sobre o EB. Isso igual a 1. Maravilhoso. Só que o EC vale 16. E o EB, esse cara todo aqui, ó, que vai valer 40. Então, vamos representar isso. NA sobre o NC vezes o EC, que vale 16, sobre o EB, que está valendo 40. Isso igual a 1. Vamos simplificar. Simplificando em cima e embaixo por 8. Então, eu vou ter o NA sobre o NC vezes 16 por 8, 2, 40 por 8, 5. Isso igual a 1. Bom, lembrando que eu tenho 2/5 aqui, quando ele passa para lá, ele vai passar dividindo, aí vai virar o inverso. Então, eu vou ter que o NA sobre o NC é igual a 5 sobre 2. Então, cheguei à conclusão de que a razão entre esse cara aqui, ó, e esses dois segmentos é 5 sobre 2. Só que o que ele pede pra gente é o valor de NC. E como é que eu chego nisso? Bem básico. Multiplica cruzado aqui. Eu vou ter o seguinte. Vamos colocar aqui. Que o 2NA é igual ao 5NC. Vai ficar assim, ó. 2NA é igual ao 5NC. Mas, galera, concorda comigo que o AC não é a soma do NA somado ao NC? E o AC é 24. Isso vale 24. Bom, vamos fazer o seguinte. Multiplica tudo isso por 2. Vamos multiplicar aqui, ó. Tudo por 2. Toda essa minha equação. Fazendo isso, eu vou obter o 2NA mais o 2NC igual a o 48. Olha lá. Só que aqui em cima, o 2NA é igual ao 5NC. Então, eu vou substituir o 2NA aqui por 5NC. Ou seja, 5NC mais o 2NC é igual a 48. Consequentemente, eu vou ter que o 7NC é igual a 48. Sendo assim, o NC dá 48 sobre 7. E é exatamente o que ele pede. Ele fala pra gente que, então, a medida do segmento CN, que é o NC que eu coloquei aqui, em centímetros, é 1/7 de... Bom, então ele é 1/7 de 48. Resposta 48 do nosso problema. Beleza? Então tá aí. Uma questãozinha legal, maneira da AFA, de um bom tempo atrás, de 1998, mas que já transferia a utilização do Teorema de Menelaus. Perceba que, se a gente tem isso aqui em mãos,
esse esqueminha, a questão sai muito rápida. E, principalmente, o Colégio Naval gosta de utilizar isso ao longo das suas provas. Isso aqui é importante. Beleza? Vamos para a próxima questão? Vamos analisar aí. Verifica o que fala a questãozinha 2. Questão agora da Escola Naval de 2012. Verifica o que ela está falando. Basicamente a mesma coisa, enquanto eu vou apagando aqui. Vou utilizar os mesmos vértices, quer dizer, vou utilizar a mesma figura que ele está colocando para a gente, que elas são bem parecidas, né? Aqui M, E e D, só os valores que vão ser alterados. Beleza, vamos para a questão. Ele fala assim, o triângulo da figura abaixo é equilátero. AM é igual a MB, que é igual a 5. E CD está valendo 6. A área do triângulo MAE vale, aí ele já está falando de área. Parecido com o que normalmente a prova do Colégio Naval gosta de trabalhar. Então, vamos inserir essas informações aqui para a gente poder começar a avaliar bem a nossa questão. Ele já falou que o AM é igual ao MB, que vale 5. Mas o triângulo ABC é equilátero. Tá? E ele deu o valor de CD, que eu vou colocar aqui. O valor de CD, 6. Então tá. Novamente, por enquanto agora não vai ser necessário eu inserir o valor de AM ou MB, porque quando eu vou usar Menelaus, de cara, esses elementos vão ser simplificados. Então, por enquanto, deixa só as informações que estão aqui. Vamos começar a trabalhar a ideia de novo do Menelaus, tá? Novamente, já está até marcado aqui da questão anterior. Eu tenho os pontos M, E e D, que são os pontos pertencentes aos lados desse meu triângulo equilátero, de tal forma que esses 3 pontos são colineares. Então, essa figura aqui, que já está manjada, eu posso usar os conceitos do teorema de Menelaus. Então, vamos fazer, de novo, pegando do meu ponto central. Observa só, o E, ele pode ir para o A, como ele pode ir para o C. Então, o EA sobre o EC. Vezes, jogo a letrinha para cima do C. Tá lá. Jogando para cima, terei o C. E aí, observa só, o C, ele pode ter vindo nessa daqui do E ou do D. Mas na operação anterior, ela já veio do E. Então, ela só pode ter vindo do D agora. Mas o D vai para o C como vai para o B. Então, DC sobre DB. Vezes... Bom, novamente, vamos jogar a letrinha para cima. O B. O B, ou ele veio do M ou ele veio do D, analisando aqui os pontos. O B ou veio do M ou veio do D. Mas na operação anterior, ele já veio do D. Então, ele tem que ter vindo nesse daqui do M. Só que o M ou vai para o B ou vai para o A. E isso tem que ser igual a 1, esse produto. Pronto, novamente, Menelaus sendo aplicado aqui. Observa que da mesma forma da questão anterior, o MB sobre o MA, para a gente não altera, porque eles são iguais, então essa razão, obviamente, tem que dar 1. Vai sobrar para a gente o EA sobre o EC vezes o DC sobre o DB. Isso igual a 1. Bom, vamos ver se dá para a gente poder sair substituindo algumas coisas aqui. DC sobre o DB. O DC eu já tenho, que é o 6. Então, o EA sobre o EC vezes o CD, que é 6, sobre o DB. Mas ele já falou que o AM está valendo 5 e o MB também está valendo 5. Então, o lado desse meu triângulo equilátero é 5. Correto. Bom, esse cara aqui, então, ó, que eu vou colocar, esse lado, que é o lado do triângulo equilátero, o BC, também tem que ser 5 não, 10. Lado aqui 5, 5, tudo 10. Tá lá.
Agora sim. Bom, beleza. Então eu posso afirmar que o meu DB, que é esse cara todo, está valendo 16. Isso igual a 1. Simplificando, aqui por 2, então vai ficar o EA sobre o EC vezes... Bom, em cima e embaixo por 2 eu vou ter 3 sobre 8. Isso igual a 1. Correto? Dado isso, eu vou poder afirmar que o EA sobre o EC vai ser igual a 8 terços. Tá? Chegamos a essa conclusão aqui, ó, que o EA sobre o EC valem 8 terços. Só que o que ele quer da gente é a área dessa figurinha aqui, ó. Eu vou dar uma rachurada nela. Ele quer a área disso daqui. Eu já posso afirmar que, como ele mesmo mencionou, aqui vale 5. Eu provavelmente vou conseguir descobrir quanto que vale o AE agora. E o que eu vou fazer para determinar esse valor? A mesma coisa que eu fiz no outro. Vamos multiplicar cruzado? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter que o 3EA é igual ao 8EC. Bom, só que eu posso afirmar que o AC é a soma do EA com o EC. Multiplica tudo isso daí. Como eu quero o EC, vamos multiplicar isso aí. Isso aqui, obviamente, vai ser igual ao AC, que é o valor todo do nosso lado, que vale 10. Aí aqui a minha intenção é tentar achar direto o valor do AE. Pra gente é indiferente, mas se eu tentar achar o valor do AE, eu poderia simplesmente multiplicar tudo por 8. Porque aí eu ia ter o EC e ia substituir em função do AE. Então, multiplica tudo por 8. Daqui eu vou achar o seguinte, 8 EA mais 8 EC igual a 80, tá? Só que eu sei que o 8EC equivale a 3EA. Então eu vou ter 8EA mais 3EA igual a 80. Somando tudo, eu vou ter 11EA igual a 80. Dado isso, o EA é igual a 80 sobre 11. Achei quanto que vale o meu EA aqui. Feio, mas achei. Vamos colocar ele aqui, ó. 80 sobre 11. É esse lado. Mas, Cesário, a questão pede para determinar quanto que vale a área dessa figura aqui, do AME. Como é que eu posso fazer para determinar isso? Bom, gafanhoto, vem comigo. Observa o seguinte, eu tenho o ABC. ABC é um triângulo equilátero. Então, consequentemente, esse meu ângulo aqui, ó, tem que ser de 60 graus. Tá lá. Tá, mas você não me disse nada com isso, Cesário. Então, vamos fazer aqui um rascunho rápido sobre alguns conceitos de áreas que toda pessoa precisaria saber, independente se já viu ou não, tá? Vamos tomar um triângulo. Um triângulozinho. Qualquer que seja, tá, galera? Vou chamar aqui o triângulo de triângulo ABC. E aí eu vou falar que esse lado aqui tá valendo C. Aqui tá valendo A. E eu vou marcar a altura. Vou marcar a altura desse meu triângulo. Eu vou chamar essa altura de H. Tá lá. Além disso, eu vou fazer o seguinte, vou marcar um ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de θ. Aonde você quer chegar com isso, Cesário? Simples. Observa só o seguinte, como é que eu posso calcular a área desse meu triângulo ABC? Você já sabe, é base vezes altura dividido por 2. Então, a área do meu triângulo ABC
vai ser a minha base, eu vou definir essa base aqui, A, vezes a altura H, dividido por 2. Perfeito? Maravilhoso. Só que, concorda comigo que eu consigo relacionar essa minha altura, esse meu lado C e esse ângulo, numa única operação? Pensa em trigonometria. Calcula aí o seno de θ. O seno de θ é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o C. Onde chegaremos com isso? Que o H pode ser representado como sendo o C seno de θ. Então, quando eu for pegar aqui a minha área, a área do meu triângulo ABC, na verdade eu posso representar como sendo o A vezes o C vezes o seno de θ dividido por 2. É uma das fórmulas mais utilizadas nos concursos, principalmente militares, tá? Envolvendo a área de triângulo, onde você pode correlacionar os lados, dado um ângulo interno qualquer entre esses lados consecutivos. E aqui é o que está acontecendo, observa só. Eu sei quanto que vale isso, sei quanto que vale isso, e sei quanto que vale o ângulo entre esses dois lados. Acabou, galera. Basta você utilizar, então, essa perspectiva algébrica aqui. Vamos para ela. A área, então, do meu triângulo AME vai ser 1 sobre 2, que multiplica esse lado, que é 5, vezes esse lado, que é 80 sobre 11, vezes o seno desse ângulo aqui, ó, seno de 60. Tá? Substituindo nos respectivos valores. Eu vou logo simplificar. 80 por 2 vai ficar 40. E 40 vezes o 5 vai me dar 200. 200 vezes o seno... 200 sobre 11 vezes o seno de 60. Só que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter lá, ó, raiz de 3 sobre o 2. Bom, acabou. Então a área do meu triângulo AME vai ser igual a 200 por 2, 100. 100 raiz de 3 sobre 11. Tá lá a resposta da questão. Aninho de 2012, né, há uns 8 aninhos atrás, mas também uma questão que utiliza esse conceito do teorema de Menelaus. Ainda é muito aplicado. Concordo e admito que nos concursos a nível de ensino médio, tipo AFA, EFON, Escola Naval, os desenvolvedores cada vez utilizam menos essa ideia, mas um ano do nada, esporadicamente, eles utilizam, então a gente precisa. Agora, Colégio Naval tem que saber isso daqui de copo, que cai praticamente todo ano. Beleza, rapaziada? Vamos para a próxima. Vamos analisar a questãozinha 3. Questãozinha 3. Olha ela aí, ó. 2015, Colégio Naval. Beleza. Vamos nela. Questãozinha 3 do Colégio Naval 2015. Tá falando o seguinte. Considere que ABC é um triângulo retângulo em A. De lados AC igual a B, BC igual a A. Seja H o pé da perpendicular traçada de A sobre BC. Quando ele fala seja H o pé da perpendicular traçada de A sobre BC, obviamente está se colocando, tá definindo ali pra gente a altura, né? Bom, aí ele fala, que D traçada sobre BC e M o ponto médio de AB. Se os segmentos AH e CM cortam-se em P, a razão AP sobre PH será igual. Então vamos lá, vamos montar essa nossa figurinha. Vamos montar um triângulo retângulo dentro daquelas perspectivas que são mais interessantes para trabalhar. Vou colocar assim. Acho que aqui já está legal. Pronto. Triângulo retângulo. Ele fala que é reto em A, então vou ter A, B e C.
Tá lá. Vou começar a definir os lados que ele mesmo mencionou pra gente. Ele disse que o AC é igual a B, então tá lá, AC igual a B. E que o BC é igual a A. O BC é igual a A. Maravilhoso. Aí ele fala que o H é o P da perpendicular traçada do vértice A. Então vamos traçar essa nossa altura, em outras palavras que ele quis dizer. O H aqui embaixo. Olha lá. Bom, aí ele fala o seguinte. M é o ponto médio de AB. Então, vamos marcar um ponto médio aqui. M é o ponto médio de AB. Se os segmentos AH e CM, que é esse cara aqui, ó, cortam-se em um ponto P, vamos marcar esse ponto P também. Então, o M e o ponto P. Então, a razão AP sobre PH, vamos colocar o que ele está pedindo. AP, razão AP sobre PH. Vale quanto? Maravilhoso. Primeiro ponto é o seguinte, já defini tudo o que era necessário aqui. O que você precisa enxergar de cara no nosso problema, e a ideia é bem simples, é que Menelaus está aqui. Talvez você não tenha conseguido enxergar, mas a gente vai enxergá-lo. Não tem como fugir da gente. Olha ele aqui, ó. Olha o Menelaus aqui. Olha a figurinha. De novo que a gente tem que, quando visualizar essa figura, já fica com o pé atrás. Provavelmente você pode resolver a questão fazendo o uso de Menelaus. E ela está lá. 3 pontos colineares que pertencem aos lados desse meu triângulo original ABH. Ó. Esse ponto pertence a esse lado, esse ponto pertence a esse lado, e esse ponto pertence ao prolongamento desse lado. Então, se tem Menelaus, eu vou marcar os pontos que são colineares ali, para a gente poder não se perder na hora da aplicação. Isso é importante, né? Então tá, o que ele está pedindo para a gente é a razão entre o AP e PH. Perfeito. Primeiro de tudo, vamos usar Menelaus. É a primeira ideia que a gente pode definir aqui. Mesmo conceito. Vou pegar aqui, de novo, no meu ponto do centro, o P. O que ele fala? Que o P, ou ele pode ir para o A, ou ele pode ir para o H. Então, PA sobre o PH. Tá lá. Vezes, aí o que eu faço? Jogo o H para cima. Olha lá, H para cima. Vamos marcar. Mas o H, ele pode ter vindo do P, como ele pode ter vindo do C. Mas na razão anterior, ele acabou de vir do P. Então, ele só pode ter vindo nesse daqui do C. Então, o C ou vai para o H ou vai para o B. Ou seja, CH, CB. Vezes, aí, de novo, observa só, joga aqui o B para cima. Jogando o B aqui, ó. Tá lá. O B, ele ou pode ter vindo do M ou ele pode ter vindo do C. Só que na anterior, ele acabou de vir do C. Então agora nessa, ele só pode ter vindo da onde? Do M. Só que o M ou vai para o B ou vai para o A. Então MB sobre MA. E isso tudo igual a 1. Rapaziada, é difícil errar. Se você segue esse raciocínio, não importa. Às vezes a figura fica completamente estranha aos nossos olhos, mas não tem como errar se você seguir essa ideia. Marca os pontos que são colineares e aí você vai ver que criando essa ideia das setinhas, dificilmente você erra, tá bom? Até mesmo na hora da pressão da prova. Vamos substituir novamente, ó, como M é ponto médio, como ele mesmo mencionou pra gente, então isso daqui vai ser cancelado, correto? MB sobre MA vai dar 1. Então, 1. Esquece. Vamos para a parte dando continuidade aqui, que é o PA sobre o PH. E olha que interessante, é exatamente o que ele quer, né? PA sobre PH. Isso vai ficar vezes o CH
sobre o CB igual a 1. Bom, eu já posso substituir algumas coisas. Vamos passar esse cara para lá, vai ficar assim, que o PA sobre o PH vai ser igual ao CB sobre o CH. Pronto, vai ficar assim. Só que o CB é o A. Então, eu já vou substituir também. O PA sobre o PH vai ser igual ao A sobre o CH. Olha lá, ó. Agora o que falta é a gente conseguir descobrir esse CH. Vou ser sincero para vocês. Daria para resolver rapidamente se você tivesse aqui os conhecimentos básicos sobre relações métricas num triângulo retângulo, tá? Só que eu gosto de utilizar sempre o conceito primitivo do que gera as relações métricas num triângulo retângulo. Eu gosto de utilizar as semelhanças entre triângulos, tá? Então aqui a gente vai perceber que vai gerar essa semelhançazinha onde você vai conseguir identificar esses valores. Observa só, para que vocês venham comigo e não precisem ficar tentando lembrar de formulazinhas de relações métricas. Vamos pensar o seguinte, esse ângulo aqui, ó, vou chamar de θ. Então, θ 90, esse ângulo aqui de cima, obrigatoriamente, tem que ser 90 menos θ. Só que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, reto em A. Então, tudo é 90. O que significa que eu preciso de um ângulo que, quando eu somo com 90 menos θ, me dá 90. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vai ser o θ. Tá lá. Bonito. Mas nesse triângulo, observa que eu tenho θ, 90, então aqui também tem que ser 90 menos θ. Bom, chegamos à conclusão então que esse meu triângulo aqui, o triângulo grandão, como a gente já chegou a falar em alguns momentos, eles são semelhantes, assim também como esse e esse daqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar relacionar esse triângulo com o meu triângulo grandão numa semelhança de triângulo. Então, desse daqui parado, tá? Nossa equação aqui é asterisco. E aí, observe que os meus triângulos A, B, C e o triângulo AHC são semelhantes. O que significa que eu posso afirmar da seguinte maneira. O lado oposto ao ângulo de 90 graus aqui, ó, no meu triângulo ABC, é o A. Tem que estar para o lado oposto ao ângulo de 90 graus no meu pequenininho, no AHC, que é o B. Então vai ficar o A está para o B. Esse para esse. Assim como o lado oposto ao ângulo de 90 menos θ no meu grandão, que é o B, vai estar para o lado oposto ao ângulo de 90 menos θ no meu pequenininho, que é o CH. Ou seja, assim como o B vai estar para o CH. Olha o CH aparecendo aqui. Que milagre, né? Quando eu faço isso, eu vou poder obter que o CH vai ser igual ao B ao quadrado sobre A. Perceba que eu só precisei, então, para conseguir identificar essa razão num triângulo retângulo nessas proporções, apenas a hipotenusa em um dos seus catetos. Que perfeito, né? Dado isso, eu vou substituir, ó. Vamos voltar aqui para a nossa equação asterisco. Olha lá. Na equação asterisco, ele fala pra gente que o PA sobre o PH é igual ao A sobre o CH. Mas eu vou substituir o A aqui em cima sobre quem é o CH? É o B ao quadrado sobre o A. Ou seja, vai ficar A ao quadrado sobre o B ao quadrado, que a gente pode colocar isso como sendo A sobre B ao quadrado. Tá aí, ó. Questãozinha resolvida 2015 do Colégio Naval, fazendo novamente Teorema de Menelaus e agora com uma ajudinha básica ou de relações métricas ou de semelhança de triângulo, que na verdade seriam as mesmas coisas, tá? Só observar que para quem domina bem a arte das relações métricas, você poderia simplesmente afirmar que o seguinte, que dentro de um triângulo retângulo, dado essa baixada a altura do seu vértice que é o reto, eu poderia afirmar que o B ao quadrado vai ser igual ao produto entre a hipotenusa e a projeção
na hipotenusa, dele na hipotenusa. Ou seja, o B ao quadrado vai ser igual ao A vezes o CH. Aí dá exatamente aquilo ali que a gente acabou de achar, tá? Mas eu gosto de utilizar a semelhança porque assim a gente não precisa ficar gravando fórmulas. Olhou, usa a semelhança e acabou. Fica muito mais simples. Beleza? Vamos para a nossa 4. Vamos analisar aí a questãozinha 4. Uma questãozinha que trabalha também vários outros quesitos. Questão 4 fala o seguinte. Na figura abaixo, ABCD e ABEF são quadrados. E PF é igual a 5. Beleza. Aí ele fala pra gente o seguinte, o valor de BQ ele quer saber o valorzinho daquele pedacinho ali de baixo. A gente vai resolver, eu vou tentar usar um conceito também de Menelaus, mesmo sabendo que a gente poderia talvez usar outros conceitos. Mas eu vou usar Menelaus. Deixa eu fazer então a nossa figurinha aqui, pra gente começar a produção da questão. Marcar os nossos vértices, o A, B, C, D, Q, o P, o F e o E. Olha lá, ó. Então aí, os meus respectivos vértices marcados, eu vou colocar aqui o pedacinho do PF, que ele falou que vale 5. Pronto. Vamos começar, então, a produção do nosso problema. Ele quer saber quanto que vale o BQ, esse cara aqui. Vamos começar, então, a destrinchar algumas representações angulares. Ele já falou pra gente que o ABCD e o ABEF são quadrados. Então, quando eu ligo um vértice ao outro, oposto a ele num quadrado, eu tenho uma diagonal do quadrado. Mas a gente sabe que, a gente falou em quadriláteros, que a diagonal de um quadrado, ele é bissetriz desses ângulos de incidência. Então, ó, observa só, eu vou poder afirmar, vou colocar aqui de verde, eu vou poder afirmar que, então, se o quadrado possui o ângulo reto, na sua diagonal, eu vou encontrar o quê? 45, 45. Pra gente, bastaria identificar que, de fato, ela é uma bissetriz. Então, deixa ela parada. Vamos começar a seguir o roteiro aqui em outros setores. Primeiro de tudo, eu não sei quanto que vale o lado desse meu quadrado. Então, como são todos quadrados, eu vou chamar tudo de L. Vou chamar de L, 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 L. Bom, maravilhoso. Observa só o seguinte, esse meu triângulo BCP e o triângulo CEF, eles são semelhantes. Óbvio, aqui eu vou ter 90, 90, aqui eu vou ter um ângulo qualquer, que vai ser o mesmo desse cara aqui. Então eu já posso admitir de cara que esses meus dois triângulos, esse e o grandão, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, galera, eu vou poder afirmar que o FE vai estar para o PB, assim como o EC vai estar para o CB. Vamos substituir, então, o FE vale L. Olha lá. Bom, o FE está valendo L e o PB, não sei quanto que vale, eu vou deixar como sendo PB. O EC é C, 2L. E o CB, L. Olha lá. Bom, dado isso, ó, cancelei,
Vou ficar, então, multiplicando cruzado que o 2PB é igual ao L. Ou seja, o PB é igual a L sobre 2. Pronto. Cheguei à conclusão que esse meu PB aqui está valendo L sobre 2. É metade desse. É óbvio, né? Já que a constante de proporcionalidade do grandão para o pequeno era de 2, né? Então, vai ficar aqui o valor de L sobre 2. Olha lá, ó. L sobre 2. É quanto que vale isso. Mas tudo vale L. Então, aqui também vai valer L sobre 2. Perfeito. Estou começando a destrinchar algumas coisas que são interessantes pra gente. Eu posso chegar a uma outra conclusão bem legal, tá? Que, como esse triângulo aqui, ó, observa, ele vai ter a constante a metade do grandão, então o PC vai ser igual a 5. Se eu quiser colocar, por enquanto, deixa parado, mas eu já poderia afirmar isso. Se você for fazer, exemplo, esse todo aqui, FC, vai estar para esse daqui, assim como esse vai estar para esse. Você vai chegar à conclusão que esse é igual a esse, então você pode definir aqui 5 também. Vou fazer o seguinte, vou calcular Pitágoras nesse meu triângulozinho aqui em cima, porque calculando Pitágoras nele, eu conseguiria identificar quanto que vale esse meu L, que para mim talvez seja algo importante no momento. Então, vamos calcular Pitágoras, eu vou ter que o 5 ao quadrado vai ser igual ao L sobre 2 ao quadrado, mais o L ao quadrado. Substituindo, eu vou ter 25, sendo igual ao L ao quadrado sobre 4, mais o L ao quadrado. Multiplicando tudo por 4, eu vou ter 100, sendo igual a 5L ao quadrado. Vai ficar assim. E aí eu vou ter que o L ao quadrado vai ser 100 por 5, vai ficar sendo 20. Então, eu terei aqui o valor, isso aí, como é isso? 100 por 25, isso aí, 100 por 5, 20. Então, vou poder afirmar que o L é a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 é 4, na verdade, vai ficar 4 vezes o 10, 20 é 4 vezes o 10, então 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. Esse é o valor do meu L. Deixa ele guardadinho aí por enquanto. A gente vai chegar nele em um determinado momento, quando for necessário. Já falei, nós já chegamos à conclusão que o PC vale 5, já que esses triângulos aqui, grandões, esse pequenininho e o grandão, são semelhantes. Então, pela constante de proporcionalidade, eu posso admitir que o PC vale 5 também. Bom, observa só o seguinte, nós falamos em alguns vídeos anteriores sobre o teorema da bissetriz interna. Cheguei a afirmar para vocês que quando eu tenho uma bissetriz sendo traçada, existe uma relação de proporcionalidade entre os segmentos que ela gera com os lados desse triângulo. Aí observa só, eu cheguei a afirmar que esse pedacinho, aqui é a minha bissetriz, ó, 45, 45. Então, esse pedacinho vai estar para esse, assim como esse pedacinho vai estar para esse. Vamos escrever isso. Então, o QP vai estar para o QC, o QP vai estar para o PB. Então, QP para o PB, assim como o QC vai estar para o BC. Tá lá, tá? Só que eu já sei quanto que vale o meu PB, é L sobre 2. Então, vamos colocar QP sobre L sobre 2. Assim como o QC, que eu não sei quanto que vale, sobre o BC, que vale L. Tá? Vamos alterar, vamos multiplicar aqui, eu vou ter que o QP sobre o QC vai ser igual a L sobre 2 sobre L. Bom, mas daqui eu vou ficar cancelando L com L e vou ficar aqui sendo 1 sobre 2. Conclusão da história, que o QC é igual a 2QP, tá? Então, o QC é 2 vezes o QP. Perfeito. Mas, pessoal, eu vou escrever aqui então, se aqui é x, aqui vai valer 2x. Mas esse cara todo aqui, que é o PC, ele não vale 5, a gente não falou que ele vale 5 pela relação de semelhança entre os triângulos. Se ele vale 5, acabou. Eu simplesmente posso afirmar que o QP é 1/3 de 5. Então, o QP é igual a 1/3
de 5, ou seja, 5 terços. É o valor do QP. Deixa isso aí também marcadinho. É isso mesmo, galera. A questão é realmente um pouco longa, já que o que a gente está tentando utilizar é essa ideia do Menelaus, né? Mas a gente nem chegou nele ainda. A gente vai chegar. Fica calma que a gente vai chegar. Bom, cheguei então no QP, que é esse pedacinho, e cheguei no... Eu poderia descobrir o valor do QC, mas para mim não vai ser necessário no atual momento. Maravilhoso. Bom, já sei também o L, já sei o QP. Aí você me fala o seguinte, mas Cesário, aonde que vai estar Menelaus? Aonde que vai estar Menelaus nesse nosso caso aí? Simplesão. Vamos marcar esse cara? Eu vou marcar para vocês poderem enxergar, ó. Menelaus fica sempre escondido, galera. Nesse tipo de questões, ele fica sempre escondido. Então aqui, eu já estou conseguindo identificar quem é o meu Menelaus da história. Olha aqui, eu tenho um triângulo DFQ, e aí eu tenho o A sendo um ponto que está cortando, está interceptando, pertence ao lado DF, esse ponto P que pertence ao lado FQ, esse ponto B que pertence a esse meu lado, prolongamento do meu lado DQ. Então, eu vou marcar, ó. Olha aqui, ó. O A, o P e o B. São os meus pontos dessa reta que está interceptando esse meu triângulo o triângulo DFQ. Beleza. Posso utilizar o mesmo conceito que a gente fez no anterior para tentar chegar até alguma conclusão. Mas vocês falam assim, mas Cesário, tudo bem, eu vou utilizar o Menelaus aqui, mas o que ele está pedindo é o QB. Mas, rapaziada, a gente consegue chegar até esse QB porque eu precisava necessariamente de algumas informações aqui breves. Vocês vão me acompanhar. Observa só. Vamos aplicar Menelaus, então? Marquei os meus 3 pontos colineares, tá? Ó, A, P e B, para vocês não se perderem. Então, começando pelo meio. O P ou vai para o F ou vai para o Q. Então, eu vou ter que PF sobre PQ. Olha lá, vezes o Q foi para cima. Q foi para cima, tá lá. E aí eu sei que o Q, observa aqui, ou ele veio do P ou ele veio do B. Mas ele acabou de vir do P, então ele só pode ter vindo da onde? Do B. Só que o B, ou ele vai para o Q ou ele vai para o D. Então, BQ, BD. Maravilhoso. Joga o D para cima. Olha lá, ó. Colocou o D aqui. Observando o D. O D, ou ele veio do A ou ele veio do B. Mas na anterior ele acabou de vir do B, ó. Então significa que ele só pode ter vindo do A. Só que o A ou vai pro D ou vai pro F. Isso tudo igual a 1. Pronto, ó. Mesmo estranho, esquisito, torto, a gente consegue chegar a essa conclusão quando você marca aqueles 3 pontos colineares. Novamente, aqui é ponto médio, LL, então sei que isso aqui vai me dar 1. Pra gente não interessa. Vai sobrar então o PF sobre o PQ vezes o BQ sobre o BD. Olha o BQ aqui aparecendo, que inicialmente parecia que a gente não conseguiria identificá-lo. Ele apareceu. Vamos substituir PF 5. 5 sobre o PQ, a gente descobriu, né? Olha o PQ aqui, ó. 5 terços. 5 terços, olha lá. Vezes o BQ, que a gente não sabe, sobre o BD. O BD, pô, mas o BD é tranquilo da gente achar, né? Faltava só achar o BD, mas olha aqui, ó. Eu tenho L, L. É um quadrado, é a diagonal. O BD é exatamente a diagonal desse meu quadrado aqui, A, B, C, D. Mas a gente não sabe que é a diagonal de um quadrado. D é o L, raiz de 2. Eu sei disso, tá bom? Então, fazendo por Pitágoras, você consegue descobrir exatamente quem vai ser esse nosso termo aí. Pô, mas o BD que é... Aí, ó. O BD que é L raiz de 2, mas o L eu já sei quanto que vale. Nós chegamos à conclusão que ele é 2 raiz de 10. Então, eu vou ter isso daqui, ó. O L vai ser o 2 raiz de 10 vezes o raiz de 2. Vai lá. Vai ficar assim. Só que eu posso substituir. O 10
ele não vai... Aqui vai ficar a raiz de 20, aí 20 vai 2 para fora. Então eu vou ter 4 raiz de 10, que vai ser esse elemento bonitinho que tá aí. Vai ficar, vamos ver, é isso mesmo? 4, não, raiz de 5, perdão. Raiz de 5. Vê se não é isso daí. Essa raiz de 5, então acho que aqui também eu deveria corrigir. Vamos verificar. Aqui vai ficar o 20, é 4 vezes o 5, é 2 raiz de 5. Corrige aí, 2 raiz de 5. Ainda bem que a gente viu. 2 raiz de 5. Então aqui é 2 raiz de 5. Agora sim, 2 raiz de 5 bonitinho multiplicado vai me dar o 2 raiz de 10. Agora alterado. Show! Pela primeira vez consegui verificar o erro de conta na conta. Isso é perfeito, tá? Bom, o BD, tá lá. BD é 2 raiz de 10. O garotão aí, ó. Agora corrigido. Isso tudo igual a 1. Pessoal, agora acabou, né? Porque isso aqui vai ficar 5 vezes o 3 sobre 5. O 5 cancelou. Vezes o BQ sobre o 2 raiz de 10. Isso igual a 1, tá? Daqui, então, eu vou ter o 3, que eu vou passar para lá dividindo. Vai ficar aqui o BQ, então, vai ser igual a 3 sobre o 2 raiz de 10. Beleza? Tá aqui sim, ó. Bonitinho. Multiplicou, passou dividindo, corrige. Multiplicou, passou dividindo. Então, eu vou ter o 3 que está multiplicando. Vai ficar o 3 aqui. Esse cara que está dividindo passa multiplicando. 2 raiz de 10. Pronto. Agora sim. Esse é o valor do BQ, tá? Imagino que seja isso, mas perceba que a gente utilizou Menelaus dentro dessa proporção louca, bastante conta, poluição total, mas a questão sai. Se o tio César não tiver errado conta, a questão sai bonitinho. Tem outras situações e aí fica a cargo de vocês depois analisarem outras formas de vocês tentarem chegar até essa dedução do BQ. É bem legal. A ideia é sempre tentar trazer formas diferentes, beleza? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Vamos aí para o próximo vídeo, comentem lá pra gente estar junto novamente nessa caminhada. Aquele abraço.